Vamos agora representar os diagramas de esforços transversos e momentos fletores utilizando o método gráfico. A primeira coisa que vocês necessitam de fazer é representar as reações nos apoios. Ou seja, vamos ter aqui uma reação A, vamos ter aqui uma reação em B. Dado que não há cargas no eixo da viga, não vamos ter nenhuma reação no eixo do X em A. Ou seja, se quisessem, podiam representar como RAY, sendo que RA de X seria igual a zero. É importante também que se represente que esta carga de 4 kN por metro, ou seja, os 4 kN por metro, está distribuída em 2 metros. Ou seja, isto é o equivalente a termos uma carga de 8 kN aplicada a meio da nossa viga, ou seja, a 1 metro desde o ponto B, ou seja, 5 metros desde A. Muito bem, tendo isto representado, podemos dar início, então, ao cálculo das reações. Para isso aplicamos as condições de equilíbrio. Vamos começar com o somatório dos momentos relativamente a A igual a zero, assumindo este como sentido positivo. Ou seja, vamos ter 4 vezes RB, ou seja, a distância vezes o valor da reação de B, menos a distância que serão os 5 metros, ou seja, do RA, do ponto A até meio onde está aplicada a carga de 8 kN, vezes 8 igual a zero. Daqui vamos tirar que o nosso valor de RB vai ser igual a 10 kN. Vamos aplicar a outra condição, ou seja, somatório das forças segundo o eixo do y igual a zero, assumindo este como sentido positivo, implica que RA mais RB menos 8 será igual a zero. Substituindo RB, vamos ter que RA será igual a menos 2 kN. Ou seja, representando estes valores, aqui teremos menos 2 kN, ou seja, o sentido é o oposto ao definido aqui, e este, o sentido está correto, 10 kN. Vamos agora, então, representar os diagramas de esforços transversos e de momentos fletores. Vamos agora representar o diagrama de esforços transversos. Primeiro que sabemos é que a carga não tem variação ao longo da secção entre A e B. Ou seja, o nosso valor de carga não sofre nenhuma variação, ou seja, é igual a zero, sendo que o declive, em inglês o slope dos vossos esforços transversos, também será, obviamente, igual a zero. Neste lado, vamos ter que a nossa carga tem um valor negativo e que, à parte disso, é constante. Ou seja, isto terá de se ver refletido também no nosso esforço transverso. Ou seja, o nosso V vai ter de ter um declive também negativo e é constante. Portanto, comecemos então por o lado esquerdo, ou seja, vamos começar por esta parte aqui, e nós sabemos que o valor de RA é negativo, portanto tem o valor de menos 2,
vamos começar por este lado. Menos 2 kN. Se sabemos que o declive é igual a zero, ou seja, significa que este valor será constante ao longo desta secção, tendo valor de menos 2 kN. Ora, quando chegados a esta secção, temos, ou seja, ao nosso ponto B de 4 metros a partir de A, temos uma carga positiva de 10 kN. Ou seja, se aqui já temos 2, isto subirá para 8 kN. Ou seja, esta distância aqui está, ou seja, variação de carga será de 10 kN, que há de ser exatamente igual ao valor da reação de B. De momento, o que temos então é representado esta parte da secção e sabemos que este valor começará em 8 kN e, dado não haver momento, irá ser um declive negativo, ou seja, irá para baixo, e constante, ou seja, uma reta. Teremos então a representação dos esforços transversos na nossa viga. Vamos agora, então, representar os momentos fletores, ou seja, o diagrama de momentos fletores. Vamos começar exatamente com a análise que fizemos anteriormente. Ou seja, se temos aqui um valor de esforço transverso que é negativo e constante, isto implicará que vamos ter um valor de momento defletor também negativo e constante. Ou seja, e qual vai ser o valor dele? Nós sabemos que ele tem o valor de 0 nesta extremidade e que vai aumentar de uma forma constante, ou seja, nenhuma linha reta, até um determinado valor. Esse valor que vai aumentar, que nós não sabemos aqui, vai ser igual à área que temos nesta área cor de laranja, que eu agora vou pintar de novo, esta área que vamos ter representada nos esforços transversos. Ou seja, o que nós vamos ter é que vamos ter uma distância de 2 por 4. Ou seja, o valor de 4 metros vezes os 2 kN vai-me dar o valor de menos 8 kN metro. Ou seja, como se verifica, o valor vai ser de M vai ser negativo e constante. Relativamente à outra parte ou outra secção da nossa viga, ou seja, vamos ter um valor de V positivo, ou seja, o nosso V vai ser positivo e vai decrescer. Ou seja, ele tem valor positivo e vai, neste sentido, a decrescer. Isto implica exatamente que o momento que nós vamos ter também vai ter um valor positivo. Isto quanto ao declive, eu esqueci de mencionar anteriormente. Positivo e a decrescer. Ou seja, este valor positivo significa que a concavidade será virada para baixo. Sendo, se fosse negativo, seria, obviamente, o inverso. Sendo que ele vai decrescer, ou seja, nós vamos pondo o valor cada vez mais pequeno. Vamos representá-lo, ou seja, com uma concavidade para cima, até chegar ao valor de zero, dado que não há ali momento aplicado. Com isto, concluímos o exercício através do método gráfico.